interessante. Em vez de gravar agora, viu, gente? É, não, Eu também mas esqueci. eu estava lendo hoje uma carta de Paulo, né? Eu sempre faço as orações de manhã e eu procuro ler um dos livros do Chico Xavier, né? Os 4 livros, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Tem outro que eu gosto de ler também, Meditando com Emmanuel, né? E Palavras da Vida Eterna. Normalmente eu gosto de ler esses livros. E estava vendo uma mensagem do Paulo de Tarso, uma carta que ele escreveu aos Filipenses. Ele diz assim, que a gente não deve se apegar, né, a, às coisas passadas, né? Ficar assim relembrando mágoa e, e ficar assim prisioneiro, né, dessas dores, né, que todos nós passamos, né? Mas que olhar para frente, né, seguir adiante na vida, arrependendo, né? Igual ele fala, eu não vou ficar preso aos erros que eu cometi antes de conhecer o Cristo, né? Sua mensagem, de ter me aprofundado. Eu não vou ficar preso a isso. Eu errei, sei disso, né? Mas o que conta é o que eu posso fazer daqui para frente. E a gente tem muita dificuldade de viver o presente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que usar daquela fórmula que é o ponto central do livro Céu e Inferno, que é o arrependimento. Erramos, né? E podemos nos arrepender, né? E nos corrigir dos enganos que nós cometemos. Agora, o que eu vou fazer daqui para frente? Isso que é importante, né? O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Esse é o ponto fundamental. E, e não ficar preso, né, a essas mágoas, a essas questões. Senão a luz da gente não brilha, né? A gente está sempre voltando ali, ficando remoendo as coisas, né? Isso não ajuda a gente em nada. Então, no jogo das ocorrências temporárias, né, da instância física, o que são essas ocorrências temporárias, né? São as dificuldades que a gente enfrenta, são as decepções que a gente enfrenta, são as coisas que não tocam, né? Muitas vezes por falta por ignorância nossa mesmo, a gente fica sofrendo com aquilo e a gente precisa se libertar disso, né? E achei interessante essa mensagem de Paulo, não me lembro agora o título, e nem qual a carta exatamente, mas é a carta dele aos Filipenses. E Paulo foi aquela situação, ele tinha muito que, vamos dizer assim, de guardar, né, de, de, de erros que ele cometeu e também as pedradas que ele levou depois que ele mudou, né, o abandono da família, a não compreensão dos amigos, né? Ele ia lá, conversava, explicava do porquê que ele mudou, o pessoal largou a família, abandonou ele, expulsou ele de casa, o próprio pai, né? E ele não se prendeu a isso, ele tocou a bola para frente, ele falou, agora é daqui em diante que vale, né? E foi esse grande homem, né, que trouxe o evangelho para a gente até aqui. E está nos ajudando aqui a compreender muita coisa, né? Então é isso que eu tinha mais para falar. Não sei se vocês querem comentar mais um ponto, se não, sigamos em frente, né? Agora nós vamos entrar num novo versículo, né? Das cartas de Paulo ao Romano. E o título, né, está no livro Pão Nosso. Estou sempre colocando a capa, a primeira capa que o Chico fez, viu, gente? Que antigamente isso era feito à mão, né? Não havia essa facilidade de composição digital, isso era tudo desenhado. E falto, né? É uma obra de arte, né? Então, eu sempre estou colocando essas capas antigas, né? E era uma pessoa que morou com o Chico bastante tempo, que fazia essas ilustrações, viu, gente? São bonitas, né? Aí está a Bíblia, uma vela iluminando, né? É muito bonita essa. Então, tem tomado muito cuidado de trazer aqui
o Evangelho, como foi escrito, né, a passagem, como foi a tradução que o Emmanuel usou, viu, gente? Então, hoje nós vamos entrar na... Continua, desculpa, eu falei um negócio errado aqui. Ele continua no capítulo 12, no versículo 2 ainda, viu? Então, agora vem a questão do entendimento, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12:2. Esse capítulo, versículo 2, rendeu, né, gente? Mas vamos mais, né? Emmanuel arrumou mais uma. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições. E num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim, como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Emmanuel. Vê que Emmanuel foi pegando, né, todas as palavrinhas, né, conformeis, ele falou sobre a conformação e o conformado, né, o conformista e o conformado, ele falou da questão da vontade que nós estamos agora há pouco, né, falou da renovação, e agora ele vai trabalhar com a gente a questão do entendimento, né, muito interessante. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco. Então, todos nós, né, principalmente nós espíritas, que tem lá o ponto, né, que é colocado para nós, que o espírito é conhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz nesse sentido, né?
Ele coloca um ponto aqui. A comunidade dos discípulos do Evangelho já concorda conosco, quanto a semelhante necessidade. Agora vem Emmanuel, quando ele coloca o mais, é aí que é para a gente pensar. Mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Então, eu botei a menininha aí perguntando, né, será que nós entendemos realmente o que vem a ser uma transformação espiritual? Né? O que vocês entendem por transformação espiritual, pessoal? O que é isso? Nós temos duas palavrinhas-chave aí, transformação espiritual. O que vocês entendem por isso? Porque Emmanuel é danadinho, né? Ele bota a gente para pensar, né? Então vamos lá. Transformar. Quando você pega uma madeira, né, ou você pode transformá-la numa cadeira, você pode transformá-la numa mesa, você pode transformá-la numa escultura, não pode? Então nós estamos falando aqui de pegar o nosso espírito, né, e fazer com ele uma transformação espiritual. O que vem a ser essa transformação espiritual? Não é uma transformação material. Né? Já não, nós não estamos falando do âmbito material, não é isso? E nós vamos transformar no quê? A madeira a gente pode transformar em várias coisas, né? Um plástico, o aço, não é isso? Mas nós estamos falando do nosso espírito, nós vamos transformar ele em que direção? Né? Então, tem uma pergunta aqui, nós estamos falando de transformação espiritual, nós estamos falando do espírito. E nós sabemos já, assim, que o espírito ele é imortal. Né? A partir do momento que Deus nos concebeu a vida, nós ganhamos com isso a eternidade. Ô, João, pois não. Antônio, eu Fábio, entendo com essa transformação espiritual com uma mudança de hábitos que a gente tem que fazer buscando o aperfeiçoamento, transformar-nos em pessoas melhores, espíritos melhores do que fomos até então. Esse é o meu modo de entender essa frase aí. tá certo, é isso mesmo. Você falou algo importante, hábito. Né? O Fábio tocou num ponto chave para nós. Hábito. Que hábitos não são perniciosos, que nós precisamos mudar? Né? Cada um sabe dos seus. Né? Não precisamos falar aqui, nem discutir aqui. Cada um. Vai, né? Agora, quem que é o nosso modelo e guia? É Jesus. Então, nós vamos nos transformar de acordo com o modelo, né? Que é Jesus. Nós precisamos sempre tomar cuidado, né, com essa questão, porque ele está falando assim, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. E essa transformação não é a gente transformar o outro, que é os cuidados que nós temos que ter, né? É a gente se transformar. Eu tinha um amigo, né, que eu trabalhei com ele um período, e ele era espírita também, fazia o evangelho em casa, né? E um dia ele chegou para mim assim, hoje a lição foi perfeita. Eu falei, foi mesmo? Pai, foi. Ah, minha mãe, por que ela foi perfeita? Não, ela foi perfeita, era o que a minha esposa precisava ouvir. Aí eu falei assim, pensei comigo, não falei não, mas pensei comigo, assim, não entendeu ainda, né? Que aquilo que sai no Evangelho, quando a gente abre o Evangelho, que a gente lê, é para a gente, não é para o outro. Pode até servir para o outro, mas quando a gente abre o Evangelho, a gente busca o Evangelho, a lição que sai ali é para nós, né? E eu achei interessante, mas no momento eu achei que não era conveniente falar nada com ele, não, porque deixa ele pensar, né? Tem coisa que a pessoa tem que descobrir, né? Mas a nossa, a nossa transformação moral,
ela depende da nossa vontade, né? Ela depende da nossa vontade. Eu tenho um amigo, eu vou repetir aqui sempre para vocês, ele fala, ele fala assim, antes eu falava muito assim, o amor é importante na vida, você precisa desenvolver o amor em seu coração. Ele falou assim, olha, eu vi que as pessoas ficavam meio perdidas quando eu falava isso, eu resolvi falar o seguinte, assim, olha, gente, vamos começar assim, não fala mal de ninguém, não pensa mal de ninguém, não briga com ninguém, né? Que aí fica mais fácil da gente entender a transformação que nós precisamos fazer. E é não pensar mal, porque às vezes a gente não fala mal, a gente já se educou, né? Mas a gente ainda pensa. E o político está incluso aí, né? Que brinca. E perdoa sempre. E perdoa sempre. É um desafio, não é, gente? Né? É um desafio. É um desafio. A gente vai lendo sobre a vida de Jesus, né, as parábolas e tudo, a gente não vê Jesus criticando ninguém, né? A gente vê Jesus fazendo perguntas, levando a pessoa a pensar, né? Quando ele estava naquela senhora que cometeu adultério, todo mundo quer jogar pedra nela e tal, conforme a lei de Moisés, segundo a que é de Moisés, e não é, que é outra falsa ideia que está no Velho Testamento. Mas não vem ao caso aqui discutir isso. Mas ele vira e fala para quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele mexe com o psicológico de cada um. Força a pessoa a olhar para dentro de si. Falou assim, quem estiver sem pecado, o cara fala assim, deixa eu pensar aqui, ver se eu tenho algum pecado. Aí ele diz, começou a sair dos mais velhos aos mais novos. Foram largando as pedras. Os mais velhos começaram a largar as pedras que tinham nas mãos, e os mais jovens foram também. Aí ficou só ele e a mulher. Né? E ele não falou assim, vocês deveriam também pensar no homem que estava junto com ela, ele também errou. Não, ele não julgou ninguém. Ele só fez a pergunta, quem estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Por que a gente pensa, por que está jogando pedra só na mulher? Por que não... E o cara que cometeu adultério com ela também não faz parte? Né? A gente já começa a questionar um monte de coisa. Mas Jesus não. Só fez essa pergunta e resolveu o problema e virou para a senhora, vai e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. E ele agia assim, todos, se você pegar assim e estudar em detalhe, ver o cuidado que Jesus tinha em não julgar, mas levar a pessoa ao arrependimento. Se vocês analisarem com calma, vocês vão ver que o ponto central de todo o nosso trabalho está em nos arrepender dos hábitos equivocados, como o Fábio muito bem lembrou agora. Hábito que nós temos, né? De xingar no trânsito quando está dirigindo, de ficar nervoso, de, né, ficar buzinando, né, questionando, dando um exemplo bem simples do dia a dia. Né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Sobre a transformação moral, quer dizer, sair de um estado e adquirirmos um outro estado, né? Uma outra condição espiritual. Mas vamos andar mais um pouquinho, que a Emmanuel vai puxando a gente para pensar para dedéu aqui. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Vou ser sincero, eu não entendi muito bem isso. O que ele quis dizer mudança de classificação convencional? Classificação que a sociedade impõe a gente, né? Então, você não está Será pensando em modificar-se para melhor, você está pensando em modificar-se para a visão da sociedade. Será que não é isso? eu acho que você está certo, Fábio. É assim, o pessoal me achar que eu sou muito bonzinho, né? Das leis do homem, não de Deus. Não, ele é um cara honesto, bondoso e tal, mesmo que por dentro ainda esteja pensando mal dos outros, brigando para danar, né? Você tem razão, acho que é isso mesmo, Fábio. Matou a charada, porque eu fiquei olhando para esse negócio e falei assim, o que ele quis dizer com isso? Está certinho. Obrigado, Fábio.
Aí ele continua. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleitam as grandes posições. A gente está sempre olhando para fora, né? E não para dentro, né? Eu lembro muito a frase de Jesus que diz assim: buscai primeiro as coisas do céu e todo o mais lhe será acrescentado. Ou seja, buscai primeiro as coisas de Deus, né? As coisas divinas. E tudo aquilo que nós precisarmos dentro da tarefa que nós assumimos quando reencarnamos, virá, né? Porque nosso esforço está em a gente trazer realmente essa mudança interna. É o que eu entendo. O que diz nesse parágrafo aí, no meu entendimento, Antônio, é exatamente o contrário disso que você falou. Não Independente da é? classe social, menos favorecidos, os mais humildes, todos pleiteiam ascensão material, posições melhores, posições materiais melhores, né? E não a Uhum. busca do desenvolvimento espiritual. Não, é isso mesmo. Talvez eu me expressei mal. Concordo com você, é isso mesmo, Fábio. É aqueles que têm as tarefas mais humildes e querem ter tarefas Poder, mais que é o poder, poder, né? né? Querem poder. Isso mesmo. A gente olha para fora, né, Fábio? E não para dentro, né? Sempre. E num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Então, para conseguir isso, muitas vezes, né, vale a corrupção, né? Vale. Esses dias, inclusive, foi muito engraçado, né? Clonaram o telefone de um amigo, né? Aí quem clonou o telefone pegou a imagem dele e tudo, e escreveu para mim: você poderia fazer um Pix para mim, depois eu acerto com você. A gente já sabe que esses golpes aí são comuns, né, gente? E agora a pessoa consegue clonar um telefone, né? Consegue fazer, agora trabalhar mesmo não quer viver de golpe, né? Não quer fazer o esforço do trabalho, usar a inteligência, porque não é uma pessoa estúpida que consegue isso, ele tem domínio, né, de técnica para conseguir clonar o telefone. Mas usa esse conhecimento para o mal, né? Usa esse conhecimento para passar a pena nos outros. Teve um caso também, pegaram a foto do meu filho. Ô pai, eu perdi meu celular e eu tenho uma conta para pagar, uma conta cara, sabe? E você podia depositar o dinheiro para mim, para que eu possa pagar, porque eu não estou conseguindo mexer no banco e tal, um valor quase 2.000 e poucos reais. Só que o Tadeu estava dormindo aqui em casa, né? Aí, quando eu vi assim, porque às vezes ele me pedia realmente para ajudar ele em alguma coisa assim, que ajudar ele numa. Aí eu fui lá no quarto e falei: Tadeu, você mandou uma mensagem para mim aqui do seu quarto? Não, mas estava dormindo, né? Aí você vê que capacidade que o pessoal tem, às vezes, para conseguir, né? Melhorar as possibilidades materiais dele, passando a perna na gente, né? Não sei se vocês já passaram por isso, telefone clonado, esse tipo de situação, né? E roubo também, que ocorre, né? O tempo todo aí, as pessoas sendo, às vezes, tendo carro roubado, essas coisas roubadas, né? E poderiam, né? Se buscar primeiro as coisas de Deus, ter a possibilidade de usar toda a inteligência, toda essa capacidade para crescer, sem precisar estar burlando ninguém, né? E mesmo sendo com interesse material, mas sem ser desonesto, já era um ganho, né, muito grande, no meu entendimento. Outro, muitas vezes, para ocupar um cargo, né, tem um colega que é mais competente e tudo, mas ele começa a fazer no trabalho uma fofoca, tentando destruir a reputação daquele. Infelizmente, eu tive a chance de assistir isso acontecendo numa das empresas que eu trabalhei, e a pessoa fazendo isso, às vezes não tinha o preparo
consegue o cargo e depois perde o emprego, porque não tem a competência necessária, né? A gente via muitas dessas coisas acontecendo por esses enganos, né? Bom, é assim que eu estou entendendo essa passagem aqui do nosso querido Emmanuel. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante, né? Não é a parte externa, né? Mas sim a parte interna de cada um de nós, né? Transformar-se-á o cristão derrotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Vocês já pararam para pensar? Não sei se vocês já fizeram essa reflexão. Como que vocês olhavam a vida 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu não sei qual que seria o melhor tempo para olhar. E hoje, como vocês estão vendo a vida, o relacionamento com as pessoas, o relacionamento de família, a relação com o trabalho, né? O que se almeja na vida. Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Depois que a gente está trazendo, né, o conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar aqui, é interessante a gente fazer isso, ver o tanto que a gente já mudou, né, de ponto de vista, de compreensão, como a gente tem lidado hoje com aqueles que nos cercam, né? Se a gente aceita as pessoas como elas são, se a gente ainda traz alguma restrição, né? Que o Evangelho fez de transformação? O que o Evangelho acrescentou de entendimento para nós? Né? O que a doutrina espírita acrescentou para nós? É interessante a gente olhar, né? O ponto que nós estávamos e não é para ficar remoendo as mágoas, as dificuldades que nós enfrentamos, de maneira nenhuma. Mas ver o quanto que nós aprendemos a lidar com isso, o quanto que nós já nos perdoamos pelas bobagens que nós já fizemos, né? Estou falando, posso falar de mim, né? Da minha pessoa. É interessante a gente fazer essa reflexão, né? O quanto que nós valorizamos o ter, né? E o quanto que nós passamos a valorizar o ser, esse entendimento que nós vamos desenvolvendo, né? O quanto, né, significa para a gente fazer parte de uma comunidade, como o Grupo Espírita Nosso Cantinho, quanto que isso é importante para nós, né? Andemos mais um pouquinho, vamos lá. Assim como qualquer trabalho terrestre, pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Não existe, a gente não conquista nada sem esforço, né, gente? Sem trabalho, né? Para aprender uma profissão, a gente teve que batalhar bastante. Para aprender uma nova língua, quem se dedicou a isso também, exige trabalho. E para fazer essas mudanças que nós precisamos fazer, mudança de hábito, né, como o Fábio lembrou, temos que exercitar, né? Quanto tempo nós tiramos por dia para pensar nessas questões do que vem a ser a nossa transformação espiritual? Né? Quanto tempo nós dedicamos para buscar entender melhor os ensinos de Jesus? Ou acha que isso vai acontecer por milagre? Né?
Todos nós aqui estamos fazendo um esforço, né? Participando desses estudos, estudando junto. Quanta coisa, à medida que eu vou lendo aqui, trocando ideia, quanta coisa é esclarecida nesses momentos que nós estamos aqui, né? Bastante rico isso, né, gente? Agora, o que é esforço no bem, hein, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o nosso esforço no bem? O que é o bem para nós? É sempre importante, na minha maneira de pensar, a gente voltar lá na base do ensino de Jesus, que é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Toda vez que eu estou fazendo isso para uma pessoa e não estou esperando nada em troca, eu estou fazendo esse esforço no bem. Vamos supor, as pessoas, por exemplo, que estão lembrando que o pessoal lá de Vinolândia está no período de frio, está fazendo aquelas meinhas, né? Para eles de lã e tudo, está fazendo, lembrou deles, sabe que está um período de frio, sabe fazer esses sapatinhos, né? Está fazendo e está enviando para eles. Eu sei que muitas pessoas lá no nosso cantinho fazem ou já fizeram essa atividade. Ou está fazendo uma mantinha de lã para as mamães que vão ter filhinhos agora, que não tem condição, para poder agasalhar os nenenzinhos. A pessoa está fazendo também são coisas materiais, né, gente? Quantos de nós temos orado, por exemplo, por aqueles que estão passando pelas provações da guerra? Né? Orado mesmo. Quantos de nós temos orado pelos governantes, né? Pedindo a Jesus por eles, vibrando em favor deles, que eles sejam protegidos muitas vezes das influências daqueles irmãos menos felizes, né? Que querem a guerra, que querem a desunião, que querem os conflitos. Importante, né? Então, tem bastante coisa que nós podemos fazer, né? Porque o mal nada mais é do que a ausência do bem, né? Quanto mais a gente tiver essa disposição e fizer esse esforço, melhor para nós, né? Porque a gente passa a participar da corrente, né? De uma corrente de amor poderosa, né? Nos ligando cada vez mais a Jesus, né? É isso que eu fico pensando aqui. Um pianista, para ser um grande pianista, quanto treino ele tem que fazer, né? Eu estava vendo aquele senhor que tem algumas dificuldades na mão, esqueci o nome dele agora. Maestro. Hein? Maestro. É maestro. Como é que é o nome dele, você lembra? Não lembro. Fugiu o nome. É João Carlos Martins. Hein? João Carlos Martins. O João Carlos Martins, João mesmo. Isso mesmo. Você vê o esforço, ele comentando que se um pianista, se ele fica, por exemplo, um dia sem praticar, ele tem dificuldade no dia seguinte. Você vê esses concertos de Mozart, né, de Bach, essas músicas complexas, quanto movimento, né, o pianista tem que fazer. Se ele não treina, ele realmente não consegue. Né? E é dizer que é um dia, lendo do João Martins, está comentando isso. E ele, com toda aquela dificuldade, né, ele desenvolveu uns aparelhinhos lá na mão e tal, uma luva especial, e ele voltou a tocar. Né? Ele é um exemplo de vontade e esforço nesse quesito. Né? E ele ajuda, né, acho que ele conduz uma orquestra de um pessoal da comunidade lá em São Paulo, formou, né, com eles. É muito interessante o trabalho dele. Né? E está fazendo bem, ensinando música. Né? E tem artista que ele desenvolveu, né, dessa comunidade que está hoje tocando na grande orquestra de Berlim, de Viena. Né? Interessante. E são pessoas assim
que ele ajudou, né, a se destacar nessa área. É o bem, né? Sem esperar nada em troca, né? Eu acredito, caso esteja nesse exemplo. Aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Tem muita gente que quer resolver os problemas da vida no jogo, né? Nas mesas de jogo, na loteria, nas apostas, né? Nós estamos passando hoje um, um problema muito sério aqui no Brasil, essas apostas aí, essas empresas, né, de bet, não sei, tem os nomes que eles dão aí, e jogador de futebol fazendo propaganda e tal e tal. E tem pessoas que recebem aí a Bolsa Família e aplicam nesse. E tem perdido isso, né? É muito interessante. Que faz um esforço na direção errada, né? Então, é algo para a gente dar uma disciplina realmente de buscar, né, as coisas através do trabalho, da honestidade, né, da observância das leis divinas, né? Não te cristalize, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. A pessoa que é viciada nisso aí, gente, é um vício que a pessoa destrói a vida dela completamente, né? Então, aquele preceito de Jesus, a gente precisa confiar muito, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará dele mesmo, né? Buscai primeiro as coisas de Deus, né? As leis divinas, né? O esforço realmente da gente crescer através delas, né? Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio: quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho? Aquilo que nós estávamos comentando, né, anteriormente, a gente olhar como que nós estávamos em atendimento 10 anos atrás, 5 anos atrás, e hoje, como que nós estamos? Como nós estamos lidando com as dificuldades da vida? Com a doença em família, com o desencarne de alguém muito querido, com os nossos filhos, né, com as decisões que eles tomam, como que a gente está hoje, né, em comparação com o nosso comportamento passado. Que se a gente estiver estudando tudo isso, não houver nenhuma mudança, tem alguma coisa errada conosco. E a gente precisa meditar sobre isso. A gente quer realmente seguir esse caminho traçado pelo Cristo, né? Esse caminho, essa verdade, essa vida, né, que Jesus nos ensinou. É muito trabalhoso, gente. Falo por mim próprio. É muito trabalhoso. Eu não uso a palavra difícil porque não é difícil, só dá trabalho. E mudança de hábito dá muito trabalho. Eu estou aqui fazendo um tratamento, dá um exemplo para vocês bem simples. O tratamento identificou, o médico lá, tem um processo, identificou que assim, a minha hidratação tá baixa. Ele falou assim, você tem que tomar 2,5 litros de água pelo seu peso e tal. Olha, para mim acertar a disciplina de beber esses 2 litros, eu achava que eu bebia muita água. Aí eu passei a colocar lá para o vidro com a quantidade que eu preciso por dia, para ver se eu tomava, né? Eu descobri que eu não tomava nem 1,5 litro. E para chegar nos 2,5 litros, vou te falar, viu? Coisa simples, mas é uma mudança de hábito, tomar água com mais frequência, em goles, etc., para ver se melhora, porque à medida que a gente não está hidratado, traz algumas consequências para o organismo, né? E coisa simples, né? Quem tem o hábito de fumar, por exemplo, é uma luta infernal largar esse hábito, a gente sabe disso, né? Não é fácil. É muito trabalho, principalmente quando a pessoa fuma 2 maços por dia, coisa dessa ordem.
né? Coisa simples. Agora mudar o ato, por exemplo, de pensar mal dos outros, de falar mal dos outros, né? De ficar nervoso no trânsito, de brigar com os filhos, né? De criticar as pessoas em casa, de não ter paciência com o outro que tem dificuldade em determinado assunto. Então, são coisas que, né, que o Evangelho vai ajudando a gente a se motivar, a ter vontade de fazer esse trabalho de modificação, né? Questões espirituais, né, gente? De comportamentos que afetam a nossa vida espiritual, né? É assim que eu entendo. Então, vocês já pararam para pensar o quanto que o Evangelho ajudou a mudar a sua maneira de ver a vida, de sentir a vida? Eu lembro quando eu estava iniciando na doutrina espírita, o orientador do centro que eu frequentava, ele me chamou e falou assim: olha, Antônio, você está iniciando agora um processo de mudança, né? Eu falei, sim, senhor. À medida que eu vou entender o Evangelho e tudo. E você tem em torno de você suas companhias espirituais. Eu nem sabia muito bem como é que funcionava isso na época, né? Ele falou assim comigo: alguns vão continuar com você, outros não. Aí, na época, no momento, eu não perguntei nada para ele, né? Aí mas um pouco mais à frente, eu perguntei: por que você falou isso comigo, mas por que que alguns não vão ficar comigo? Que eles não vão querer participar da sua mudança de hábito. Eles gostam do jeito que você era. Então, o Evangelho vai fazendo transformações em sua vida que vai mudar seu halo espiritual. Então, eles não vão mais ter aderência a esse hábito, né? Então, há, por exemplo, a maneira que a gente trata as pessoas, a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente convive em casa e tal. Isso vai mudando. Transformação moral vai ocorrendo, né? E alguns não querem seguir essa doutrina do Cristo, não querem participar. Eu, por exemplo, eu não estudava o Evangelho, não buscava, o meu negócio era carreira profissional, dentro da indústria, ocupar cargo, né, chegar, crescer materialmente, para favorecer a família. Meu raciocínio era bem dentro do mundo materialista que eu vivia mesmo. Da uma para outra, abre esse mundo novo, né? Essa questão do mundo espiritual. Eu acreditava nele e tal, mas não entendi o que era, né? A doutrina espírita trouxe um entendimento. Quando você lê o livro Nosso Lar, parece livro de ficção no primeiro instante. Aí depois você vai meditando, vai vendo. Aí depois você descobre que o nosso lar ainda está no umbral, que aquilo ali ainda é uma casa de transição para quem vai lá para poder reencarnar novamente, continuar seu processo de modificação. Não é nada, né? Mas já é alguma coisa para quem viveu no umbral, né? Viveu na ignorância. Então é interessante a gente parar para analisar isso aí, né? Quanto que nós já ganhamos com o Evangelho, né, gente? Quanto que nós já ganhamos com a doutrina espírita, né? Bom, já faltam 2 minutinhos, né? Você quer fazer a oração de encerramento, Cláudio? Esse estudo para iniciar o outro? Nossa, sim. Faz, né? Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui para estudar tudo o que consta no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita que tanto nos esclarece, e agradecer a todos que participaram aqui, né, desse estudo, e pedindo a Deus as boas intuições para o próximo estudo, que hora se inicia. E assim oramos em agradecimento a Deus e a todos que estão aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Gratidão, Senhor. Vou parar aqui a gravação, né?